I find amazing for you to make such a question, Stuart, because you are very experienced and you know a lot about racing. Eita, o entrevistador chamando ele de moleque na cara dele. Meu Deus! Vamos falar sobre Ayrton Senna, o homem capaz de unir todos os lados. Não há quem discuta sobre a capacidade e audácia de Ayrton Senna. E por isso, ninguém melhor do que ele pra gente falar sobre inglês. Caso você seja novo aqui no canal, muito prazer, meu nome é Camille Vilela, eu sou professora de inglês, moro aqui em Los Angeles há 5 anos e eu trago esses reacts como aula, não para criticar, mas para mostrar que você também pode. Hoje quem vai dar aula não sou eu, é o próprio Ayrton. Vamos lá? Mas antes da gente começar, já se inscreva aqui no canal, deixa o seu joinha e, claro, deixa o seu comentário aqui embaixo. Você tem alguma dúvida de inglês, alguma pergunta, algo que tá tirando o seu sono? Então deixa aí porque eu posso fazer uma aula para você. Combinado? Aproveita para ativar o sininho de notificações, compartilhar essa aula aqui com alguém que vai gostar também e vamos embora. Ok, guys, let's go! Vamos nessa! E eu acho importante mencionar aqui mais uma vez que nós não estamos aqui para criticar o inglês de ninguém e sim para que você aprenda inglês com a experiência de outra pessoa. Let's go? From the outside, it looks as if you have a very special life. Does it seem that way to you? I'm sure of it. First of all, few people in life have the opportunity to do what they want to do and to have their profession, what was their hobby. Secondly, to be successful in the activity that we are, very few. To have come from nowhere to where I am today, still with 30 years old, it's a great achievement. And not only that, to be healthy, strong, and still with a long way to go, with so much still to learn and achieve. It's very unique. So our main problems, for sure, are that big when you look, generally speaking, to other people's life. And therefore, and even so, they are big to us because they are the only ones we have. So I think I am very fortunate for that. Então o entrevistador pergunta, de fora parece que você tem uma vida muito especial. Você sente dessa forma? Does it feel that way to you? E ele responde, I'm sure of it. I'm sure of it. Ou seja, eu tenho certeza disso. Ele também poderia ter respondido, yes, of course, claro, com certeza. Ou simplesmente, yeah, sure. Então algumas outras opções aqui para esse tipo de resposta. First of all, few people in life have the opportunity to do what they want to do. Então, first of all, few people in life have the opportunity to do what they want to do. Então, primeiro de tudo, first of all, few people in life, poucas pessoas na vida, have the opportunity, têm a oportunidade to do what they want to do, de fazer o que elas querem fazer. And to have their profession, what was their hobby. Então, to have as their profession, então ter como profissão, what was their hobby, o que era antes, né, o que era o seu hobby. Então, adicionaria só um as aqui, então ter como profissão aquilo que eles tinham como hobby. Secondly, então ele falou first of all, primeiro de tudo, aqui ele tá segundamente, né, secondly. To be successful in the activity that we are. To be successful in the activity that we are. Então, ser bem-sucedido na atividade que nós estamos realizando. Very few. Very few, né? Poucas pessoas. Porque, afinal de contas, né, gente, corrida, Fórmula 1, não é pra qualquer um. E olha que legal, quando a gente tá falando de uma atividade, de um campo de trabalho, de uma área em que você atua, a gente pode falar o in, né? Então, it's very hard to be successful in the activity that we perform or in the field that we are in. To have come from nowhere to where I am today. To have come from nowhere to where I am today. Então, de ter saído do nada para ter chegado até onde eu estou, né? Muito legal. E talvez você tenha, ou esteja percebendo, já tenha percebido isso, que o Ayrton, ele faz essa transferência do português para o inglês, né? Então, quando ele fala assim, to be successful, ele não fala o T com esse som de t, ele faz tu, né? Que nem o tudo bem, né? Tudo bem? É esse T que vem do português e ele transfere esse som para o inglês. Isso é super comum e todo mundo que começa a aprender inglês faz esse processo. E infelizmente é o que muita gente que não faz ideia de como o processo de aprender o segundo idioma critica. Que fala, ai, que sotaque de brasileiro. Nossa, mas essa pessoa não sabe falar inglês direito. Gente, Ayrton Senna, que aprendeu inglês na raça, simplesmente é um dos maiores nomes, para não puxar a sardinha e falar que é o maior nome da Fórmula 1, um dos brasileiros que
mais representou o Brasil por aí e a gente vai criticar? Você jura? Ah, e aqui não. Então, sim, essa é uma transferência. Agora, tá errada essa transferência? Não, porque a transferência também carrega o quê? O seu sotaque. Então, a linha tênue, o problema realmente só existe se há alguma dificuldade na comunicação. Se não há uma dificuldade na comunicação, esse não é um problema. Então, quem for criticar o seu inglês, pede para essa pessoa cuidar do inglês dela, tá bom? Tá bom. Você só tem que prestar mais atenção e focar talvez um pouco mais nisso se você sentir que as pessoas têm muita dificuldade de entender o que você tá falando. Porque sim, gente, querendo ou não, o nosso objetivo aqui desse canal é fazer com que você tenha confiança na sua fala. E você só vai desenvolver essa confiança se você tiver uma comunicação clara e se você sentir que as pessoas estão te entendendo. Porque se as pessoas não estiverem te entendendo, você vai querer se enfiar de volta pra dentro da sua casca. E não é isso que a gente quer. Então, pra desenvolver confiança, a gente tem que testar, tem que falar com outras pessoas, vai errar, vai acertar, mas tem que ir adiante, beleza? Vamos continuar. Still with 30 years old it's a great achievement, and not only that, to be healthy, strong, and still with a long way to go. And still with a long way to go. Ah. Então aqui ele tá falando, né? Poxa, eu tô com 30 anos, já estou muito bem sucedido, tô forte, tô saudável e ainda muita coisa pra acontecer. I still have a long way to go. Eu ainda tenho um grande caminho, um longo caminho a seguir. With so much still to learn and achieve. With so much to learn and achieve. Com muito ainda a aprender e a alcançar. E o que eu acho muito legal aqui desse trecho é que dá pra ver claramente que ele convivia com italianos. Gente, olha só, olha que legal, olha que interessantíssimo isso. O primeiro, o jogo de ombro que ele dá e também a forma que ele fala, olha só. The long way to go. With so much still to learn and achieve. With so much to learn and to achieve, sabe? Ele fala assim pra cima, então dá pra sentir que ele convivia bastante com o italiano. It's very unique. Very unique, muito único. So our main problems, for sure, are that big. So our main problems, os nossos problemas principais, for sure, com certeza, are this big, né? São grandes desse tamanho. So our real problems, our main problems are this big, né? Então nossos problemas são desse tamanho. When you look generally speaking. When you look generally speaking, quando você tem uma visão mais ampla, né? Quando você tá falando de forma mais geral. To other people's life. Em relação às outras pessoas. Então aqui, ó, when you look generally speaking to other people's life, ok? Então a gente poderia adicionar aí um apóstrofo S pra gente falar da vida das outras pessoas. Se eu fosse falar da minha mãe, seria my mom's life. Da vida do meu marido, my husband's life. And therefore, and even so, they are big to us because they are the only ones we have. So I think I am very fortunate for that. Consequentemente, eles acabam sendo grandes porque são os únicos problemas que nós temos. And I think I'm very fortunate for that. Então eu acredito que eu sou muito sortudo por isso. E além de sortudo, pode ser privilegiado, eu sou muito feliz por isso. Ok? Vamos pro próximo vídeo agora. Essa entrevista aqui o bicho pega. He moved to the inside line, going towards the first corner. I just chased him then, and he opened the gap. And knowing me, like he does know, he must realize that if there was a gap, I was going to try to overtake him. And under those circumstances, he should... Under those circumstances, to have at least seen that the gap was potentially going to close? Not at all. He was in a position where he could never, under no circumstance, put his car anywhere near mine in a difficult position. Because if we happen just to touch, and have a wing damage or a wheel flat tire, he had everything to lose. So, and under those circumstances, my understanding was that he would never move against me in the first corner. And I was very surprised when I found myself with him moving the car over mine. So in that case you were calculating that he would give way, that he would let you through? Of course, he would not close the way he did. Mm-hmm. From the moment he made the initial room, he would not come back and close the door again. A calculated risk? Of course. Okay. Let me ask you another difficult question. If I were to count back all the world champions, and after all this is the 500th Grand Prix, that if you totaled up all of those great champions, the number of times they had made contact
with other drivers that you in the last 36 months or 48 months have been in contact with more other cars and drivers than they might have done in total? I find amazing for you to make such a question, Stuart, because you are very experienced and you know a lot about racing. Eita. And you should know that by being a racing driver, you are under risk all the time. And by being a racing driver means you are racing with other people. And if you no longer go for a gap that exists, you're no longer a racing driver. Because we are competing. We are competing to win. And the main motivation to all of us is to compete for a victory. It's not to come third, fourth, fifth, or sixth. But hasn't that right? always been the case? Sorry? Hasn't that always been the case of all the great champions? Absolutely. Essa entrevista tem quase 6 minutos, né? Eu vou deixar todos os links das entrevistas completas aqui embaixo pra vocês conferirem também. Que eu não sei se cabe tudo num vídeo só, mas eu vou falar uma coisa pra você. Ficar ouvindo a mesma pergunta durante 6 minutos e sendo confrontado durante 6 minutos com o cara pinicando ali, ó, cutucando a ferida e ele respondendo, aí você vê que a pessoa é fluente. Que nem aquele meme da menina que falou: eu queria aprender a falar inglês só pra arrumar treta, arrumar barraco e brigar em inglês, né? Olha, o Ayrton é uma boa inspiração pra isso, porque o cara aguentar 6 minutos é coisa braba, né? Agora, algumas coisas que pra mim são muito interessantes aqui nessa entrevista, né? Eu sempre falo que o inglês, ele é além, ele vai pra além de um conjunto de palavras, conjunto de sons e se a gramática tá correta ou não. Também tem a ver com a nossa linguagem cultural, né? E quando a gente faz assim, ó, meu Deus, é tipo assim, muito sério. Isso aqui é o maior símbolo de eu estou te chamando pra treta, vem pra chincha que aqui vai ter. O peso dos nossos gestos muda de cultura pra cultura, né? Então, na hora que ele fez isso aqui, ó, você pode saber que quem vai assistir vai sentir que é algo muito... Como que eu posso colocar? Não é pessoal. Ai, não sei colocar em palavras, isso aqui é bem pesado, né? Em português, obviamente, isso é, mas talvez a gente tenha mais costume de, sei lá, talvez não tenha o mesmo peso pro brasileiro isso aqui do que pra outras culturas, né? Então, puxado. Bem interessante. E o Ayrton, geralmente, nas entrevistas, ele tende a manter a mesma postura. Ele sempre muito sério, né? Então, é muito interessante ver essa postura de ele dar um sorrisão no meio do negócio, tipo, o cara continua perguntando a mesma coisa. E ele, tipo, ele perde a paciência, né? Então, mais uma vez, como outros elementos para além do inglês também comunicam. He moved to the inside line. He moved to the inside line. Então, ele veio pra faixa de dentro. Inside line. Going towards the first corner, I just chased him then. Indo pra primeira dobra, né? Indo pra primeira curva. E ele só foi atrás. I just chased him, né? Normal. And he opened the gap. And then he opened the gap. E daí ele abriu o espaço. And knowing me like he does know, like he does. Olha que legal. Knowing me like he does. Então, me conhecendo como ele me conhece. Aqui, a gente poderia ter parado no does know, né? Knowing me like he does, a gente não precisaria repetir o know depois, porque o does, ele vem pra substituir o verbo. Então, justamente pra gente não precisar repetir a mesma frase, knowing me like he knows me, então, ao invés de usar o know 2 vezes, a gente fala knowing me like he does, ok? must realize that if there was a gap, I was gonna try to overtake him. He must realize, né, ele tem que ter essa consciência que if there was a gap, que se tivesse um espaço, I was gonna try overtake him, eu iria tentar ultrapassá-lo. And under those circumstances, he should never have opened a gap in the first corner and then come back again. Então, under this circumstance, or these circumstances, eu não sei se ele falou no singular ou no plural, agora eu não lembro, he should had never, né? A gente teria que usar o past perfect aqui. Então, ele não poderia nunca ter aberto a porta para depois fechar, né? Nesse sentido. Então, aí aqui a gente poderia dizer he should never had opened the gap. Né? Ele nunca deveria ter aberto esse espaço. And then come back again. E depois voltar de novo, né? Because by doing so, he opened the gap, gave the gap, and then closed it. And in that circumstance, there was no way to avoid an incident. There's no way to avoid an incident, né? Então, nesse caso, não tinha como evitar um incidente. Então, assim, algo também que você vê o tanto que a pessoa tá entendendo e o tanto que ela tá pronta pra treta, brincadeiras à parte, mas essa questão de compreensão é quando você consegue interagir com a pessoa enquanto ela fala. Porque muitas vezes a pessoa tá falando em inglês, você tá tentando entender o que ela disse no começo e ela já terminou de falar. Então, quando você traz essas confirmações, você mostra que você tá ouvindo e que você tá pronto pra dar a sua resposta. Então, mais um elemento aí. Eu vou passar um pouco pra frente, porque daí tem a frase icônica, né? Me impressiona tanto que ele era tranquilo ao mesmo tempo, de encarar o cara e mandar essa aqui, ó.
I find amazing for you to make such a question, Stuart, because you Então, I find amazing for you to ask such a question, Stuart, né? Então, eu acho muito interessante você me fazer essa pergunta, Stuart, are because very experienced and you know a lot about racing. you're very experienced and you know a lot about racing, né? Então, você tem experiência e sabe muito de corrida. And you should know that by being a racing driver, you are under risk all the time. By being a racing driver, you are under risk all the time. Então, essa é uma aula de preposição aqui, gente. Bom demais. Being a racing driver means you are racing with other people. And if you no longer go for a gap that exists, you're no longer a racing driver. If you no longer go for a gap that exists, you are no longer a racing driver. Então, no longer é não mais. Então, se você não vai mais, se você não corre atrás de algo, if you no longer act, if you no longer do this, if you no longer pay attention to how you're talking to other people won't respect you. Então, if you no longer go for a gap, então se você não vai mais atrás de um espaço, de um gap that exists, que existe, you are no longer a racing driver. Você não é mais um piloto de Fórmula 1. Because we are competing to win. And the main motivation to all of us is to compete for a victory. It's not to come third, fourth, fifth or sixth. Olha aqui, números ordinais, né? Então, we all compete to win. I compete to win, né? Eu compito pra vencer, pra ganhar. Is to not, né? O objetivo não é come third, fourth, fifth or sixth, né? Então aqui a ideia não é você vir em terceiro, em quarto, em quinto ou sexto lugar. E falando mais uma vez, o TH tem várias pronúncias diferentes. Ele fala, inclusive, aqui com som mais de F, né? First, fourth, fifth and sixth. Olha só. For a victory. It's not to come third, fourth, fifth or sixth. Third. Ele fala com som de S, na verdade. Third, fourth, fifth or sixth. E caso você não esteja familiarizado com TH, é um som que a gente não tem no português mesmo, tá? Que é o som da língua entre os dentes. Third. Mas assim como eu falei, existem pronúncias diferentes. Always been the case? Sorry? Hasn't that Sorry, ele não entendeu a pergunta. E aí, ao invés de falar what, ele disse sorry, tipo, quê? Mas de uma forma mais polida, né? Mais educada. Gente, é muito interessante, né? Tipo, o Ayrton revoltado tentando responder e o cara perguntando em cima e ele tentando manter a linha de raciocínio durante 6 minutos do mesmo assunto. Enfim, esse vídeo é muito bom e eu deixo a recomendação pra vocês assistirem a versão completa aqui embaixo. Vamos pro próximo vídeo. Agora, Ayrton, paz e amor. His concern for the natural order of things was clear in his approach to the farming methods used on the estate, where an organic system of agriculture was used. You've got a lot of stuff growing here, Ayrton. Yeah, this is just a small corn plantation that we have for our own need, for our own consumption. And we use not only for us to eat, but also for the cows. You can see here, it's still premature, but it's our own corn with no chemicals or anything else that can be bad for your health. See here, the corn, right? That's terrific. It's natural, no chemicals. Okay, here we are with the orange trees, 1-year-old orange tree, and you can see still very green. It's not the season, but it's full of fruits already. And again, it's our own. You can come and grab from here and eat immediately. We have oranges, we have tangerines, we have lemons, we have bananas over there. We have the corn, we have rice, we have lots of fruits. Why are you pulling this poor tree out? Because it's mandioc tree and it's the way to get the stuff out so you can have a nice and fresh vegetable. Okay, this is it. Here is the mandioc, all the way. And you've destroyed the tree. How long before you get any more manioc? It's about 6 months you get a new one. It grows very fast and is the way to have this agriculture. Eu adoro esse vídeo, gente, porque tem uma outra coisa, né? Muitas vezes quando a gente pensa no inglês fluente, a gente fica tão preocupado, de repente, com as nossas obrigações e objetivos profissionais que a gente esquece que tem toda uma vida, né? Então, eu trouxe esse vídeo de uma forma bem intencional, só pra gente refletir que, tipo assim, a Ayrton Senna não era só o corredor, não era só o piloto de Fórmula 1, mas também era um cara normal que tinha a fazenda dele, que gostava de ter as frutas, plantação e tal, e isso fazia parte do universo dele também, né? Então, isso é uma coisa que
que você pode levar em consideração para os seus estudos de inglês. A sua fluência no inglês não é só o seu ambiente acadêmico, não é só o seu objetivo profissional, não é só sobre a sua pesquisa, tá? A sua fluência no inglês é você por completo, falando sobre o seu dia a dia, os seus gostos, as suas preferências, todas essas pluralidades que existem dentro do seu universo, mas em inglês. Isso não é algo de você ficar constrangido, nem de ter medo e, sei lá, faz parte de quem você é, tá? Então vamos lá. Último vídeo. Yeah, this is just a small corn plantation that we have for our own need, for our own consumption. Legal. So this is a corn plantation that we have for our own needs, for our own consumption, para as nossas necessidades e consumo. And we use not only for us to eat, but also for the cows. Not only for them, não só para eles, but also for the cows. Então, para as vacas também, né? E aqui eu destaco a pronúncia de cows, que a gente fala muito cow, vamos fazer uma cow, né? Que não sei o que, cow. A gente tá falando vaca o tempo inteiro. Brincadeiras à parte, eu sei que a gente, não, obviamente, dá brasileirada pra tudo, igual eu falei react no começo desse vídeo, sem problema nenhum. Mas, em inglês, cow é vaca. Ligação é call. Call. So I need to make a call. Eu preciso fazer uma ligação. Call. Cow, call. You can see here, it's still premature. It's still premature. Tá prematuro ainda. Não dá pra comer. Our own corn, with no chemicals or anything else that can be bad for your health. With no chemicals or anything else that can be bad for your health. Então dá pra ver ele até sorrindo, né? Falando da plantação, que não tem químicos, que é natural, não tem nada que vai fazer mal pra sua saúde, né? Então é legal porque no primeiro vídeo que a gente viu, ele fala a palavra healthy. Healthy. I'm strong, I'm healthy. Eu estou forte, eu estou saudável. Healthy. Aqui ele falou nothing bad for your health. Nada de ruim para sua saúde, né? Então, mais uma vez, português, inglês, vários idiomas, a gente vai ter o mesmo radical, a mesma base ali da palavra. E aí, às vezes, se a gente adicionar algo ao final, a palavra vai ter um novo uso, que é esse caso, né? Então, saúde, health. Saudável, healthy. Não saudável, unhealthy. See here, the corn, right? That's terrific. It's natural, no It's natural. Olha o sorriso dele. chemicals. No chemicals. Mas vocês viram que o entrevistador falou? It's terrific. Terrific parece que é terrível, não é? Porque é um falso cognato. Uma palavra que parece com português, mas o sentido não tem nada a ver com a palavra que parece. Ou seja, terrific é maravilhoso, é wonderful, that's amazing, that's great, that's wonderful, that's terrific. Você já conhece essa palavra? Comenta aqui embaixo que eu quero saber. Here we are with the orange trees, 1-year-old orange tree. Gente, mais uma vez, olha a questão da transferência, né? Orange tree. E aqui eu não tô tirando sarro nem nada, eu tô tentando só replicar a forma com que ele fala. E fica um lembrete. Não tem problema, mais uma vez, a gente fazer essa transferência. Mas eu também não posso ignorar, pensando no inglês real, nas situações que você quer usar o seu inglês, que quanto mais você se dedicar a ter essa confiança na fala e se comunicar com clareza, melhor pra você. Porque, mais uma vez, aqui a gente tá falando de Ayrton Senna, né? Depois de todos os títulos, com a carreira do jeito que a carreira dele tava nesse momento. Então, ele já era uma pessoa muito respeitada, que as pessoas admiravam muito. Mas eu me questiono, será que as pessoas serão tratadas como ele ao falar inglês? Não, não vão. E aqui eu não tô passando pano pra ninguém, né? Eu tô falando do inglês real, eu moro aqui nos Estados Unidos há 5 anos, eu sei como as coisas funcionam, e eu quero que você realmente tenha orgulho do seu inglês, e que você tenha o seu sotaque sem problema nenhum. Mas infelizmente as pessoas reagem, e nem todo mundo conhece outras culturas ou tem interesse, né? E estão dispostos a. Isso é uma coisa muito importante da gente falar sobre comunicação. Nós temos que estudar, nos preparar, conseguir entender outras pessoas, também com outros sotaques, etc. A gente escolhe o que a gente fala, mas a gente não escolhe como as pessoas reagem. Nós não controlamos como as pessoas vão reagir. Então essa é só uma reflexão. Não para te desanimar, mas para te lembrar que, infelizmente, não são todas as pessoas que têm cabeça aberta, mente aberta e ouvido aberto também, no final das contas. Por isso que muita gente fala que brasileiro é muito acolhedor, porque a gente quer entender as pessoas, a gente quer criar novas conexões. Definitivamente não é assim em todo lugar do mundo. E aí, você já tinha parado para assistir entrevistas do Ayrton Senna em inglês? E ainda teria mais um vídeo aqui dele recebendo prêmio e tudo, mas eu acho que esse vídeo vai ficar muito longo. E a minha intenção com esse vídeo foi principalmente focar na forma com que o Ayrton se comunica, porque infelizmente tem muita gente hoje em dia que se acha o dono da verdade e adora criticar o inglês das outras pessoas, sendo que no final das contas a gente tá dando o nosso melhor,
certo? Aqui a gente foca em comunicação, a gente foca em desenvolver a sua confiança para falar o idioma e saiba que esse aqui é um lugar seguro para você falar o inglês que você tem, inclusive pelos comentários quando você quiser praticar sua habilidade da escrita. Ninguém nasceu sabendo, ainda mais um segundo idioma. Então eu espero que você tenha gostado desse react, eu espero que você tenha gostado da aula, das reflexões, das palavras que a gente foi destacando, as estruturas que a gente trabalhou. Hoje foi um pouquinho menos de estruturas de inglês e vocabulário, mais de reflexão, mas eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero muito que ver o Ayrton Senna falando inglês tenha te inspirado. Se você não é da geração do Ayrton Senna, assim como eu, se você veio depois e você só cresceu ouvindo falar do Ayrton Senna, eu recomendo demais para que você pesquise mais sobre a vida dele, assista entrevistas que ele deu em português e em inglês também. Busque por mais informações, inclusive no canal do Galvão Bueno, né? Você tem vídeos sobre Ayrton Senna que tem muita informação bacana por lá. E assim, eu particularmente fiquei muito feliz e emocionada assistindo filme, documentário sobre a vida dele e me inspiro muito nessa constância dele, a dedicação que ele colocava para aquilo que ele se dispôs a fazer. Tem só mais uma única coisa que eu queria dizer, que ele mentalizava as corridas dele. E isso é uma coisa que a gente pode fazer com o inglês também. Mentalizar o que a gente quer dizer, mentalizar as situações que nós queremos passar, né? Criar essas situações, evocar essas situações, criando e praticando, mesmo que elas ainda não sejam reais. Porque é nesse ímpeto, nesse comportamento, nessa atitude, nessa audácia de falar o inglês que você tem, que você vai evoluir e que você vai alcançar a fluência. Caso você queira minha ajuda e meu acompanhamento nesse processo, eu vou deixar o link do meu método, o Fluency Factor, aqui embaixo para você conferir. Você já tinha parado para olhar o inglês com esses olhos de que com prática, constância, um pouquinho por cada, a gente pode sim evoluir todos os dias? É claro que vai ter dia que vai render mais nos estudos do que outros, mas se assim como o Ayrton Senna a gente não tiver constância nos nossos estudos de inglês, fica difícil evoluir. Ai, Camille, mas não é justo comparar com o gênio. Verdade, gente, não é justo, mas aqui a gente tá trabalhando com inspiração, porque a Ayrton Senna é isso aí. Então, pra eu saber que você ficou aqui até o final, coloca um carro aqui no chat. Eu não sei se tem carrinho da Fórmula 1, você coloca aqui embaixo. E claro, se inscreva aqui no canal, deixa o seu joinha, compartilha esse vídeo com amigos e amigas que você sabe que também vão gostar e bora aprender inglês, gente, porque fluency is not a burden, ok? A fluência não é um fardo. E real results require practice. Resultados reais requerem prática. Simbora?